Uma outra coisa que a gente falou, então, né, também na última aula, foi essa chamada equação horária do movimento retilíneo uniforme, que lembrem, eu apresentei ela para vocês dessa maneira, também dessa maneira, são maneiras bem comuns de serem vistas ou encontradas nos livros, nas referências que vocês vão ter para olhar. Uma outra maneira também, que a gente pode escrever sem problema nenhum, é assim, né? Porque lembrando que isso aqui, né, MRU significa velocidade constante, né? Portanto, se a velocidade é constante, eu posso dar um nome V0 para ela também, porque a velocidade inicial é igual à final, né? Ela não muda nunca, então não tem problema. Para que que serve isso, né? Então, digamos que aqui a gente tem o nosso eixo X. O nosso objetivo, quando a gente escreve essas equações, é basicamente, se alguém deu uma posição inicial para vocês, um xi ou x0, não importa como está escrito, e a pessoa disse que esse objeto se desloca com alguma velocidade, então eu quero saber onde esse objeto vai estar após algum certo tempo t, né? Então, se eu deixo passar algum tempo t, qual vai ser a posição futura desse objeto, né? Então, eu posso dizer, eu sei que esse carro, por exemplo, ele está passando por determinado ponto da estrada em tal instante, que normalmente a gente considera aqui o t0 igual a zero. Isso aqui, lembrem, não é uma regra, a gente pode considerar o tempo inicial aquele que a gente quiser, mas por praticidade, normalmente a gente considera que começa a contar em t igual a zero. E aí, após passar um certo intervalo de tempo, né, onde essa coisa vai estar? Então, eu posso dizer, o carro vai estar em tal lugar se ele continuar se deslocando com a mesma velocidade. Isso aqui a gente meio que já viu, né? Então, isso pode servir para outras coisas também, né? Por exemplo, a gente pode considerar esse problema, que é um problema do encontro de móveis. O que são móveis? Não é móvel da casa da gente, né? Móvel é qualquer coisa que possa se deslocar. Então, por exemplo, um carro é um móvel, uma pessoa é um móvel, uma bicicleta é um móvel, um avião é um móvel. São coisas que podem se deslocar no tempo e no espaço. Então, aqui de novo, eu coloquei um problema mais ou menos simples para vocês, que é o seguinte: eu tenho um carro que eu chamei de 1, ele vai sair de uma cidade que eu chamei de A, e essa cidade está localizada no quilômetro 20 de uma rodovia, por exemplo. Então, vamos colocar aqui. Isso é a nossa rodovia, o nosso eixo X. A gente tem aqui o quilômetro 20, que é o XA igual a 20. Tá? Está medido em quilômetros. Isso para t igual a zero. Ele vai viajar a 60 quilômetros por hora na direção da cidade B. E onde está a cidade B? A cidade B está por aqui. Então, a cidade B, XB, a cidade B, que está em XB, igual a 100 quilômetros. Então, XB igual a 100 quilômetros. Também ter dois carros saem da cidade B viajando a 80 quilômetros por hora. Aqui ficou faltando uma coisa, né? Ficou faltando escrever uma parte aqui que esse carro B aqui vai na direção da cidade A. Tá? Então, basicamente, o que acontece é o carro 1, ele sai nessa orientação, tá? A velocidade dele está para cá, enquanto que o carro 2 vai no sentido oposto. E aí a pergunta é, bom, onde eles se encontram, né? Qual é a posição X? Tem algum lugar X aqui no meio do caminho que eles se cruzam. Tá? Eu quero saber que X é esse, qual é o valor de X onde eles se encontram. Tá? Então, quero que vocês também parem, pensem e tentem fazer esse problema. A primeira coisa que a gente pode imaginar, tá? Então, vou fazer uma coisa completa. Então, primeira coisa, sempre que vocês pegarem um problema, né, seja ele de física, matemática, ou seja lá o que for, vocês têm que começar identificando quais são as coisas que vocês têm. Tá? Então,
quais são as coisas que a gente tem. Então, a gente sabe as posições iniciais, né? A gente sabe que tem uma posição aqui que é 20 quilômetros, tá? Então, a gente está sempre em quilômetros. Uma outra coisa que a gente pode lembrar também é essa questão, né? Ela está aqui em quilômetros e em horas, né? Então, se vocês forem pensar, não é sistema internacional, será que eu preciso converter para o sistema internacional? E a resposta é não, né? Se o problema não pede que a resposta seja dada no sistema internacional, então vocês podem usar as unidades que estão ali sem problema nenhum. Então a gente pode fazer tudo em quilômetros e horas. E aí a gente no fim vai ter as nossas respostas também, né, em unidades de quilômetros e de horas, sem problema algum. Então vamos identificar o que, que a gente tem desde o início. A gente tem essa posição A aqui, que é 20. A gente tem a posição B aqui, que é 100. Né? A gente sabe que o movimento é retilíneo e uniforme. Então, o que que isso significa? Que a gente vai ter equações que vão ser obedecidas do tipo x, função do tempo, é igual à posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Outra coisa que vocês podem reconhecer imediatamente é que, bom, esses carros, né, esses dois móveis, eles vão se encontrar em algum lugar aqui no meio, tá? E essa posição que eles se encontram é a mesma para os dois, tá? O que isso significa que o x aqui vai ter que ser o mesmo para os dois. Então, vamos começar escrevendo as equações. Então, vamos colocar um carro em verde, tá? Então, esse carro aqui é o carro 1, ele vai estar em verde. Então, o que que a gente faz? A gente escreve primeiro a equação de movimento para o carro 1, tá? Então, vamos identificar ele como sendo o x de 1. O que isso significa? É a posição x do carro 1. Qual que é a equação para esse carro? Esse carro, ele começa em xa, isso é o inicial dele, que é 20, né? E ele tem a velocidade dele, que foi especificada, né, como a velocidade sendo 60 quilômetros por hora. E aqui vem o primeiro detalhe, tá? O primeiro detalhe é, esse carro ele está se deslocando para a direita aqui, né? A velocidade dele aponta para a direita. Nosso eixo também aponta para a direita. Então, essa velocidade dele aqui é positiva, tá? Então, isso aqui é mais 60, que é a velocidade, quilômetros por hora, vezes tempo. Tá? Então, vejam que essa equação, né, é essa aqui, pro carro 1. Agora, vamos fazer a mesma coisa para o carro 2. Só que o importante aqui é notar o seguinte, o carro 2 ele se movimenta no sentido oposto, tá? E a velocidade desse carro aqui é 80 quilômetros por hora. Só que notem o que que acontece aqui, né? Sentido positivo do nosso eixo para a direita. Velocidade do carro 2 para onde? Esquerda, ao contrário. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa botar um sinal de menos aqui, né? Lembrem aquela regrinha. As coisas, quando avançam, né, no mesmo sentido do eixo, é positivo. Sentido oposto é negativo, tá? Então, como que vai ficar a equação para o carro 2? O carro 2 vai obedecer a seguinte equação. A posição do carro 2, né, x2, vai ser igual ao quê? A posição inicial dele, que é xb igual a 100, mais vt. Só que notem, a velocidade dele é negativa. Então, como é que vai ficar aqui? Menos 80 vezes t. E aí, agora sim, a gente vai conseguir fazer o que tem que ser feito, que é igualar x1 com x2, né? Porque a posição deles tem que ser a mesma. Quando eles se encontram em um único ponto aqui, né? Então, x1 é igual a x2. Agora eu vou continuar em preto aqui para não ficar misturando cores, tá? Mas então a gente tem xa, então vamos escrever isso aqui tudo. Xa mais 60t é igual a xb menos 80t. Agora, xa e xb a gente tem os valores, né? Então, isso aqui é 20 mais 60t é igual a 100
menos 80t. Tá? Então, as duas coisas que a gente tem que cuidar aqui na hora de fazer, né? Então, tem que cuidar as posições iniciais, que são diferentes, né? Não é a mesma posição inicial dos dois. A posição em que eles se encontram é a mesma, né? Mas as posições iniciais são diferentes. E as velocidades também são diferentes, e principalmente uma das velocidades é negativa, né? Porque ela estava orientada no sentido oposto aqui, tá? Então, se essa é positiva, essa é negativa. Se essa é negativa, essa é positiva. Elas têm orientações opostas, tá? Então, a gente sempre tem que cuidar disso. É um dos detalhes que é bem comum e bem fácil de errar, tá? Então, se a gente não tem muito cuidado aqui, a gente erra. Bom, e aí, eu vou mais ou menos, agora eu vou basicamente dar as respostas para vocês, porque o problema ele já está feito, né? Então, a partir disso aqui, a gente pode isolar o tempo, né? Então, a gente vai ficar passando 80 para cá, fica 140t igual a 100 menos 20, passo 20 para o outro lado, fica 80. Tá? Então, a gente vai encontrar um tempo que vai dar 80 sobre 140, isso é a mesma coisa que 4 sobre 7, né? Então, isso aqui é 4 sobre 7, o que? Horas, né? A gente está nas unidades de horas, tá? Então, isso aqui dá, se vocês forem calcular, não precisa calcular, né? Mas se quiserem calcular, vai dar aproximadamente 34 minutos. Agora, o que que a gente encontrou até aqui? A gente encontrou o instante de tempo em que os carros passam um pelo outro. Mas não era isso que estava sendo perguntado na questão, né? O que estava sendo perguntado era qual era a localização, né? Qual era esse valor de x aqui que eles se encontram. Mas agora, como a gente já tem o tempo, basta pegar qualquer uma dessas equações aqui, tanto faz, né? Porque a gente já sabe que o x vai ser o mesmo, então eu posso usar a equação de cima ou a de baixo, não importa, colocar esse tempo aqui, e se vocês fizerem isso em qualquer uma das equações, vocês vão encontrar um x que é de aproximadamente 54,3 quilômetros, né? Lembrem as unidades que a gente está trabalhando, agora são quilômetros para posição, horas para tempo. Então, depois terminem de fazer essa conta ou refaçam essa conta sozinhos aí, para ver se vocês entendem.